Olá, mais uma vez estamos aqui para estudar e hoje o tema vai ser os sete corpos sutis. Antes de iniciarmos, vamos nos lembrar o seguinte: a terminologia, o termo, os sete corpos sutis, ele não é de exclusividade da apometria. Muito e muito tempo antes ele já era adotado pela teosofia, pelo esoterismo e outros ramos do ocultismo e até algumas religiões orientais. Os corpos sutis também são conhecidos como corpos espirituais, corpos ou dimensões psíquicas, níveis mentais ou consciências, e todos esses são termos usados para expressar as camadas que constituem o corpo humano. Mas afinal, o que é um corpo sutil? De acordo com vários ensinamentos esotéricos, ocultos e místicos, um corpo sutil é um aspecto quase material do corpo humano. Ele não é nem exclusivamente material, nem exclusivamente espiritual. Ou seja, não é exclusivamente físico, nem exclusivamente espiritual. Uai, falou, mas não disse nada. Por enquanto, ainda estamos na dúvida. Vamos continuar então. Todos nós sabemos que a apometria ela tem fundamentos que se utiliza de fundamentos do espiritismo. E o espiritismo já dizia que o nosso corpo físico ele não é somente isso que a gente pega, que a gente toca, a nossa pele, os órgãos, os tecidos, o cérebro, nada disso. Ele não é só isso, ele é muito mais. Então o espiritismo já dividia o corpo físico, depois vinha o perispírito e, por fim, o espírito. Então já tinham três camadas do nosso corpo, além dessa parte física que nós vemos e pegamos e sentimos o cheiro, temos toda essa percepção com os cinco sentidos que nós temos no nosso corpo físico. O Allan Kardec também, quando ele fala de alma, Allan Kardec, que é o precursor que organizou todo o estudo do espiritismo, ele separou assim: a alma é o nosso espírito quando encarnado na Terra. E toda vez que ele se referia a espírito, estava dizendo sobre nós, sem o corpo físico, sem esse revestimento físico, enquanto nós vivíamos ali na erraticidade. Erraticidade é o outro plano, um plano espiritual. Na apometria clássica, a gente chama de apometria clássica aquela que teve origem lá com o Dr. Lacerda. Ele utiliza o modelo dos sete corpos sutis. E de onde ele tirou isso? Ele se baseou na teosofia de Helena Blavatsky. Dá um Google aí, pesquisa Helena Blavatsky, teosofia, e vocês vão ver. A teosofia ela defende fraternidade universal, a unidade da vida, a origem espiritual dos seres, e faz um estudo comparativo entre religião, filosofia e ciência. É uma A teosofia ela é universal, assim, ela é não só universal, ela antes de ter todas essas religiões que a gente conhece, ela já fazia todos esses estudos. E quais são os sete corpos sutis? Vamos começar aqui desse corpinho lindo que nós temos. Primeiro vem o corpo físico, depois vem o duplo etérico, depois o corpo astral, depois o mental inferior, mental superior, e aí vai subindo, o búdico e o átmico. Mas vamos estudá-los individualmente. O corpo átmico, que é o mais alto grau, topo do nosso corpo, do corpo humano, que faz o corpo humano neste mundo e além deste mundo, planeta Terra. O corpo átmico é o aspecto mais elevado da individualidade. É o primeiro envoltório do espírito. Ele é o veículo de manifestação do espírito no chamado plano nirvânico ou plano espiritual. Corpo búdico é um grande banco de dados do espírito, onde se acham acumulados milhões e milhões de experiências positivas vivenciadas pelo
espírito eterno. Quando eu falo nosso espírito eterno, parece que eu estou falando eu possuo o espírito, mas não. Eu, enquanto espírito, eu sou espírito, né? Então, o corpo búdico é onde está armazenada toda a sabedoria que nós já adquirimos ao longo da nossa jornada evolutiva. É o corpo búdico, do corpo búdico que vem as nossas intuições, inspirações divinas, porque ele acessa tudo aquilo que em nós já evoluiu. Depois vem de cima para baixo que eu estou falando. Depois do corpo búdico vem o mental superior, também conhecido como corpo causal, porque nele residem todas as causas da nossa encarnação atual, da nossa programação atual na Terra. Ele também é chamado de corpo mental abstrato, por ser uma fonte de ideias, de onde nós recebemos inspirações para descobertas científicas, descobertas filosóficas e tecnológicas em geral. Ainda no mental superior, quando a gente fala em mental superior, ele faz a conexão entre o melhor em nós, com o melhor em nós. O melhor em nós onde está? Está do mental superior para o corpo búdico e para o corpo átmico. É a nossa conexão com o nosso melhor eu, digamos assim, entre aspas. As nossas partes mais evoluídas estão ali, sem passar pelas barreiras do intelecto ou das crenças limitantes, ou seja, o mental superior, ele já é aqui a camada que tem acesso, ele é o nosso diretor, ou que tem acesso à presidência, digamos assim. Ele também vale lembrar que para acessar o nosso corpo superior, a gente precisa estar em uma constante meditação, em contato direto com o nosso eu superior. Através dessa meditação, a gente consegue fazer melhores escolhas na nossa vida e ter esse acesso aí mais fácil entre nós e a espiritualidade maior. O mental inferior é a camada que vem logo em seguida do mental superior. Também pode ser conhecido só como corpo mental. Ele está relacionado ao intelecto no sentido assim racional dos nossos pensamentos, ligados aos nossos 5 sentidos: olfato, tato, paladar, audição, visão. Tá tudo aqui no mental inferior. É o nosso contato direto aqui com esse planeta, com esse mundo, essa troca com as pessoas, tudo aquilo que a gente olha, considera, compara, tal, é com o nosso mental inferior que a gente faz todas essas comparações, a nossa vivência prática na vida. O corpo astral, aí vem o corpo astral. O corpo astral está associado às emoções e aos desejos. Ele é o veículo de manifestação do mundo emocional e dos sonhos. O corpo astral é utilizado para a gente fazer as nossas viagens astrais, chamadas viagens astrais, porque ele é um corpo que, quando a gente entra em relaxamento profundo durante o sono, no espiritismo a gente chama isso de emancipação da alma, a gente dorme aqui e enquanto espírito nós continuamos acordados, porque não é o espírito que precisa de repouso, é simplesmente o nosso corpo físico que precisa. Então ocorre a emancipação da alma, como é chamado no espiritismo, ou seja, nós saímos aqui numa viagem, que pode ser aqui na nossa própria casa, em outro cômodo, como pode ser no nosso país, na nossa cidade e até em outro plano, para a gente ter aconselhamento. Se a gente usar para o nosso bem, nós vamos lá conversar com o nosso mentor, nós vamos dialogar com algum ente querido que já foi, a gente vai estudar, a gente vai trabalhar no plano espiritual. Tudo depende do que nós pedimos antes de dormir. Por isso que a prece é tão importante. Nós temos que vibrar positivamente e pedir essa proteção divina para que nesse estado de viagem astral, entre aspas, quando a gente sai do nosso corpo físico e vai permear, campear aí, fazer uma jornada além desse corpo físico, que a gente vá para lugares bons, porque da mesma maneira que a gente pode ir para lugar bom, a gente também pode ir para lugar não muito bacana. Se você tem tendência para sexo desregrado, drogas e vícios extremos, é uma pessoa ciumenta, você vai lá procurar o garoto, a garota, você vai entrar
em lugares que não são bacanas para você. Então, vigiai e orai. O corpo astral também, nós podemos direcioná-lo através do desdobramento consciente. O que é isso? É já a apometria meio que na prática. A gente dá um comando lá na apometria, desdobrando esse corpo, falando, ó, eu não vou dar o comando porque senão não pode ensinar dar asinha para cobra, né? A gente precisa primeiro aprender bastante para depois usar nossas asinhas, né? Então, assim, dá o comando para o corpo astral se desdobrar e ir lá fazer o trabalho espiritual, ser auxiliar da equipe médica na espiritualidade, cuidar de alguns assuntos pertinentes daquele tratamento, daquele paciente, ou então a gente, enquanto paciente, enquanto assistido, estamos ali desdobrados, fazendo essa viagem, né? Esse deslocamento até o plano espiritual, onde facilita que a equipe médica atue no nosso organismo, mexendo na parte toda física, aliás, antes da física, na parte energética, né? No complexo todinho do nosso corpo, que vai, no final das contas, reverberar no nosso corpo físico também. Isso sempre lembrando que tem a questão do mérito, né? O duplo etérico. O corpo duplo etérico, ele é um veículo energético que interpenetra o corpo físico e serve como um modelo matriz para sua formação. Aí a gente já imagina assim aquela bola de energia assim que a gente pega e faz um monte de coisinhas, um monte de desenho. Criança consegue ter melhor essa imaginação, a gente como criança, mas não vamos acessar esse lado. A gente, o nosso corpo etérico, energético, ele já tem essa forma do nosso corpo físico, assim como o corpo astral também já tem. Mas no duplo etérico, a gente é onde tem a sede dos nossos chakras, também, que também são conhecidos como nossos centros de força. Nós precisamos estar sempre com essa parte em equilíbrio, porque quando nós temos o duplo etérico em desequilíbrio, significa que, de alguma maneira, isso vai reverberar logo mais no nosso corpo físico e nós podemos causar algumas doenças ali, somar algumas doenças ao nosso corpo físico. Ele também funciona, o duplo etérico, como uma usina captadora, armazenadora e distribuidora de energia para todos os nossos outros corpos. Por isso que ele interfere no nosso corpo físico. E por fim, nessa camada toda, vem esse corpinho, como eu já falei, esse corpinho lindo que nós temos. O corpo físico, ele completa todos os demais corpos e funciona como uma ferramenta que opera diretamente na matéria densa. É com ele, literalmente, que a gente vai aqui campear, fazer nossa jornada, preparar o nosso solo, arar a nossa terra, né? Colocar as mãos na massa e interagir, trocar energia com outras pessoas. O corpo material que percebemos com todos os nossos sentidos físicos, né? O corpo físico, ele é o envoltório mais denso, de matéria mais densa do nosso espírito, ou parte dele que está refletida aqui na Terra e tendo essa experiência atual. Como nós podemos perceber, o homem não é composto apenas do seu corpo físico. E para finalizar o nosso estudo, nós vamos dividir os 7 corpos sutis em 2 grupos, só para facilitar quando a gente pensar nesses 7 corpos sutis, ao que se refere cada um deles, mas dividir em 2 grupos que seriam assim, ó, o ternário superior, ou seja, as 3 camadas superiores, e o quaternário inferior, ou seja, as 4 camadas inferiores do complexo que forma o nosso corpo humano. No ternário superior, é também conhecida como tríade divina ou individualidade, lá estão o mental superior, o búdico e o átmico. Eles nos permitem a interação e conexão
com o nosso eu divino, com o nosso espírito em si. Por que eu falo nosso espírito em si? Porque nós, enquanto espíritos, nós somos pura energia. Nós não precisamos necessariamente do nosso corpo ou de nenhuma dessas camadas para sermos quem nós somos enquanto espírito. Mas para habitar essas diversas moradas na casa do Pai, né, nós precisamos de corpos semimateriais, com matérias cada vez mais fluídas ou cada vez mais densas, dependendo do planeta ou lugar que nós vamos habitar, ou as trocas que nós precisamos fazer ali, as experiências que nós precisamos ter. Tanto é assim que os espíritos mais evoluídos, para eles chegarem na crosta terrestre, eles têm que fazer um trabalho ali no corpo deles para deixar a matéria mais densa. É uma questão até que pode ser, dependendo do caso, se a pessoa não estiver pronta, um pouco dolorido, porque eles têm que, como se fosse, vocês imaginam, a gente vestia aquelas roupagens de antigamente, quando o pessoal ia para a guerra, que montava no cavalo aquelas armaduras de ferro. Então é mais ou menos assim, eles estão ali todos livres, pode mexer a mão, mexer o braço, articular tudo. E aí, eles para chegar aqui na Terra, eles têm que fazer essa camada mais densa para poder interagir, que seria o processo contrário a gente, quando a gente se desdobra, a gente deixa a nossa camada aqui, nosso corpo físico, e vai, através do corpo astral, fazer essa viagem, porque nós precisamos estar com o corpo mais fluido, mais leve, para poder adentrar o plano espiritual, ao qual nós temos permissão de acordo com o nosso grau de evolução. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Então, como eu falei, aí vem o quaternário inferior, que seria a sede da nossa personalidade, nosso ego. Nesse quaternário inferior estão o corpo físico ou somático, o duplo etérico, o corpo astral e o mental inferior. Esses quatro são os que essas quatro camadas do nosso corpo são o que nos permite experienciar e interagir nesta vida atual, habitando a Terra, na condição de espíritos encarnados. Então, muito obrigada por tudo. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha. Lembre-se de se inscrever no canal para receber as notificações e deixe um comentário, que através do seu comentário, por mais simples que seja, esse vídeo começa a se tornar relevante e ele é direcionado para muito mais pessoas. Muito obrigada até aqui e até o próximo estudo.